Rosiane, eu não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. E não consegue sair e estar em lugar público, a não ser com contingente de seguranças. O ex-ministro do STF foi muito duro com o Moraes. Ele falou: eu não queria estar na pele do Moraes. Porque ele fala, primeiro, que o Moraes não consegue sair em público, depois que o Moraes será julgado pela história. Quando isso se verifica, algo está errado e incumpre aquele que é alvo da hostilização da sociedade observar os atos praticados e evoluir. O ex-ministro falou em censura, falou coisas muito pesadas que dão o peso da pressão em cima do ministro Alexandre de Moraes, principalmente após essas medidas cautelares que principalmente silenciam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é bom o que venha ocorrendo. Eu, por exemplo, vejo com muita tristeza o que vem sendo praticado e vou repetir. Resulta no prejuízo da instituição e mais à frente a história cobrará esses atos praticados. Ele proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível. Nesse momento que o Bolsonaro está prestes a ser julgado, mas ele ainda não foi condenado e praticamente já está preso, porque ele não pode sair de casa final de semana, ele não pode dar entrevista, ele não pode usar a rede social, como se tivesse uma prisão preventiva. E o ministro do STF, Marco Aurélio, que ele é sempre atento à Constituição, foi muito duro com Alexandre de Moraes. E nesse momento, na primeira turma que confirmou essas medidas cautelares contra o Bolsonaro, você tem o próprio Moraes, ou seja, alguém que tem envolvimento direto no assunto porque ele seria supostamente a vítima. Você tem o Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula, que até outro dia era ministro da Justiça e que, teoricamente, diz a defesa do Bolsonaro não teria dado acesso a todas as imagens. Você tem o ex-advogado do presidente Lula, o Zanin. Teoricamente, a Carmen Lúcia seria a única pessoa distante desse caso, já que a votar a favor, já que o Fux votou contra as medidas cautelares do Moraes. E começa errado, não pode acabar bem. E começou errado, considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor, então o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio, também falou sobre essa questão de censura. Para ele, houve censura sim contra o ex-presidente Bolsonaro. E falou à repórter do Estadão em quais pontos ele vê censura e a gravidade dessa ação. E disse bem claro que a história vai cobrar o STF. O que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco, essa decisão do STF, até mesmo o próximo julgamento que é aí de condenar o Bolsonaro, pode ser revisada ou até mesmo anulada. Ele proíbe a participação em rede social. Quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto
e não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerados ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem de direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Puxando aí pelo Supremo, o senhor acha que o caminho do Supremo, o Supremo caminha para onde nesse momento? O ministro concordou com o Bolsonaro e disse que, sim, a tornozeleira é humilhante e que deveria se ter muito mais respeito com a instituição, com um ex-presidente, com a própria presidência da República, e diz, sim, que ao colocar uma tornozeleira em um ex-presidente, parece que ele é um criminoso e que Bolsonaro, sim, deveria ser muito mais respeitado. Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. O ex-ministro do STF disse ainda que o STF está perdido, já que não sabe para onde o STF caminha, já que houve mudanças no regimento interno do STF, por exemplo, que faz com que o processo crime seja julgado pela primeira instância. Segundo o ministro do STF, ele ficou 31 anos no colegiado e nunca viu isso acontecer. Ou seja, Bolsonaro, um processo crime contra o Bolsonaro deveria ser julgado pelo plenário e não pela primeira turma do STF, não por apenas 5 ministros do STF. Que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Eu vou fazer uma pergunta. Indagando a uma pessoa do povo, você gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo? Depende, ministro, depende. Desculpa te interromper, porque, por exemplo, das ações que o governo Lula levou ao STF, ele ganhou praticamente todas. Então depende se quem será julgado, depende de qual lado político essa pessoa que será julgada está. Depende, porque dependendo ali da situação, você pode gostar assim de ser julgado lá, porque talvez você possa ter decisões aí favoráveis. Talvez, né? Só talvez. A resposta vai ser negativa. Eu, por exemplo, quando era integrante do Supremo, se me envolvesse em um sinistro, em um desastre de carro com vítima, eu responderia junto ao Supremo. Mas hoje, como ex-ministro do Supremo, o meu foro, o meu juiz natural é a primeira instância. E a primeira instância com possibilidade de, havendo uma decisão com a qual não concorde, recorrer a um órgão revisor. O devido processo legal fica prejudicado. Segundo o ex-ministro Marco Aurélio, Bolsonaro seria um preso, podemos dizer assim, sem condenação, já que ele estaria em prisão preventiva, já que mesmo não sendo condenado, já que ele está com tornozeleira, não pode sair de casa, não pode usar a rede social e muito mais. Espírito de corpo que não deveria haver. Quando formei no colegiado, me manifestava espontaneamente, segundo o meu convencimento, não me importando em somar voto. Não há campo para solidariedade no órgão julgador. Cada integrante do órgão julgador deve atuar com absoluta independência, evidentemente acompanhando o colega no que se convencer do acerto da proposição desse colega.